Olá, boa noite. Pena de condenados do chamado núcleo das fake news da trama de golpe de Estado passa de 16 anos de prisão. Câmara aprova urgência no projeto que proíbe cobranças extras por bagagem de mão. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência do projeto que proíbe a cobrança de taxas para bagagem de mão. Yuri Ascar acompanhou a sessão e traz as informações. Boa noite, Yuri. Boa noite, Cris. Com a aprovação do regime de urgência, o projeto pode ser analisado diretamente pelo plenário na próxima sessão na quarta-feira, sem a necessidade de tramitar nas comissões. E, se aprovado, segue para o Senado e depois para a sanção do presidente da República. A proposta do deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo, determina que as companhias aéreas não vão poder restringir o transporte gratuito de bagagem de mão. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou o anúncio de companhias aéreas de que passariam a cobrar novas tarifas para a segunda bagagem de mão dos passageiros. Hugo Mota disse que a casa não vai aceitar a cobrança. Uma resolução em vigor da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabelece que o passageiro tem direito a levar até 10 quilos na cabine, dentro dos limites de tamanho e quantidade definidos pela companhia aérea. E as empresas podem restringir peso ou conteúdo por motivos de segurança ou limitação de espaço no avião. Cris. Obrigada, Yuri. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os réus do chamado Núcleo 4 do Plano de Golpe de Estado, acusados de produzir e difundir notícias falsas. Somente o ministro Luiz Fux votou para inocentar todos os réus. O julgamento foi retomado com o relator Alexandre de Moraes, que votou pela condenação dos 7 réus. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino também votaram para condenar o coronel do Exército Reginaldo Abreu, o tenente-coronel do Exército Guilherme Almeida, o major da Reserva do Exército Ailton Moraes Barros, o também major da Reserva Ângelo De Nicoli, o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues, o agente da Polícia Federal Marcelo Bormevê e o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Como fez no julgamento do Núcleo 1, que tinha entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Fux votou para absolver os acusados. Todos aqueles julgados em primeiro grau, eles têm o direito de recorrer aos tribunais locais e depois aos tribunais superiores. E aqui, nós estamos julgando um ex-presidente, que não é mais presidente, mas se nós estamos julgando como presidente, deveria ser no pleno. Por outro lado, nós estamos julgando pessoas que não têm foro de prerrogativa e que deveriam ser julgados em primeiro grau, porque aí teriam um direito ao duplo grau de jurisdição. 6 dos 7 réus receberam penas que vão de 13 anos e 6 meses a 16 anos e 6 meses, inicialmente em regime fechado. Apenas um dos réus, Carlos César Muretson Rocha, recebeu pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. Moraes também votou pela reabertura de uma investigação que apura os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito contra o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Enquanto votava na sessão, Fux enviou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um pedido de transferência para a segunda turma da Corte. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Fux justificou apenas que o regimento do tribunal permite a mudança. Com a possível transferência, o ministro passaria a integrar a turma formada pelos colegas Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. E, na prática, ficaria de fora das análises dos próximos julgamentos dos réus denunciados pelo plano de golpe de Estado. O ministro Luiz Fux disse hoje que o STF cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro e justificou a mudança de postura. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças
que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Após solicitar a mudança para a segunda turma, Luiz Fux pediu para continuar no julgamento da trama do golpe de Estado. O STF vai julgar em novembro os réus do Núcleo 3 e em dezembro os do Núcleo 2. A previsão é concluir o julgamento ainda este ano e evitar que a decisão da Justiça fique para o ano eleitoral de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, autorizou nesta terça-feira que a Comissão de Constituição e Justiça analise a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, deve confirmar as datas da leitura do parecer e da sabatina previstas para os dias 5 e 12 de novembro. O relator será o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Indicado pelo presidente Lula, Gonet busca um novo mandato de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Após a análise da CCJ, o nome ainda precisa ser aprovado em votação secreta no plenário do Senado. Em 2023, Gonet foi confirmado no cargo por 65 votos a 11. A nomeação do deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi publicada no Diário Oficial da União. Para a oposição, o movimento indica uma radicalização do governo Lula. O anúncio oficial foi feito ontem à noite, depois de uma cerimônia no Palácio do Planalto e uma reunião com o presidente Lula. Nas redes sociais, o presidente disse que convidou o deputado Guilherme Boulos para assumir o ministério, substituindo Márcio Macedo, a quem agradeceu por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social no governo. Esta foi a 13ª troca ministerial deste governo Lula. Guilherme Boulos deixa a Câmara dos Deputados e assume a Secretaria-Geral da Presidência com a missão de reforçar o diálogo entre o governo e os movimentos sociais. O presidente Lula me deu a missão, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, de dialogar com o nosso povo nos 4 cantos do país e também ouvir o povo, as suas demandas. Para a oposição, a nomeação de Boulos sinaliza uma radicalização do governo do presidente Lula. Como líder do MTST, o agora ministro organizava a ocupação ilegal de imóveis em São Paulo. Isso demonstra que o atual presidente da República virá, numa versão 2026, o candidato da suprema extrema esquerda. E acho que, com a chegada do deputado Guilherme Boulos ao ministério, acabamos de ver uma invasão no Palácio do Planalto. O governo vai leiloar nesta quarta-feira 7 áreas para exploração de petróleo no pré-sal. Então vamos conversar com o Leonardo Ack, que traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Léo, boa noite. Olá, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, este é o 3º ciclo da oferta permanente de partilha da produção, conhecida como OPP. Serão oferecidos 2 blocos na Bacia de Santos e 5 na Bacia de Campos. 15 empresas estão aptas a participar. Pela primeira vez, o leilão também estará aberto a empresas independentes já inscritas. Elas devem apresentar as ofertas somente no dia da sessão pública. Agora, no regime de partilha, parte do petróleo e do gás produzidos é destinada à União. A empresa contratada tem um direito a uma parte da produção para recuperar os custos e o excedente é dividido entre a União e a empresa. O leilão está previsto para as 10 horas da manhã. Cris. Obrigada, Léo. Olha, em Minas Gerais, entrou em vigor o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras. Vamos para lá com a Gisele Ferreira. Oi, Gisele, boa noite. O que é que muda a partir de agora para os mineiros?
Cris, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Com as novas regras, direitos importantes no diagnóstico e no tratamento dos pacientes são garantidos, como o acesso aos medicamentos, terapias e procedimentos oferecidos pelo SUS. Também são garantidos o direito a atendimento multidisciplinar e a disponibilização de exames genéticos, bioquímicos e de imagem. O Estatuto enumera ainda o direito de acompanhamento psicossocial dos pacientes, dos cuidadores e das famílias. Na área da educação, o Estatuto prevê atendimento educacional especializado em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino aos estudantes com doenças raras na rede estadual. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas raras as doenças que afetam até 65 pessoas a cada 100. Eu volto com você. Obrigada, Gisele. A Polícia Federal destruiu 34 motores e outros equipamentos usados em um garimpo ilegal de ouro no Amapá. Os agentes ainda encontraram uma grande quantidade de mercúrio, produto tóxico e proibido neste tipo de atividade. Ninguém foi preso. As penas por crimes ambientais, usurpação de bens da União, associação criminosa e receptação de mercúrio podem chegar a 12 anos de prisão. A delegacia da Polícia Federal em Guarulhos, na Grande São Paulo, vai dobrar de tamanho para ampliar o atendimento e combater o tráfico internacional. A obra faz parte do Programa Federal Aeroportos Mais Seguros. A cerimônia de lançamento das obras aconteceu nesta terça-feira, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Investimentos em mais de 300 milhões de reais na segurança do aeroporto de Guarulhos, mas, sobretudo, um investimento importante de 22 milhões na ampliação da sede da Polícia Federal. Só neste ano, a Polícia Federal realizou mais de 2.200 prisões no aeroporto de Guarulhos. O projeto prevê a construção de um novo andar, que vai contar com um laboratório de perícia, canil, salas de audiência, cartórios e áreas de atendimento ao público. Com a expansão, a capacidade de atendimento da PF deve ser dobrada. Nossa expectativa é que no período aí de 12 a 18 meses a gente possa estar com essa sede ampliada. Ela vai chegar a quase 3 mil metros, é uma área que será modernizada, ela vai dar mais conforto, não só àqueles que atuam na Polícia Federal, mas, sobretudo, vai dar mais infraestrutura para as operações de segurança aqui no aeroporto. Em 2024, mais de 43 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto de Guarulhos, o maior terminal aéreo da América Latina. Nos próximos dias, o governo deve anunciar também um programa de melhorias no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com investimentos de cerca de 2,5 milhões de reais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que você acaba de ver na reportagem, também anunciou nesta terça-feira o leilão de uma área do Porto de São Sebastião, no litoral paulista, previsto para março de 2026. A concessão deve gerar mais de 6 mil empregos e ampliar a capacidade de movimentação de cargas, granéis e contêineres na região. O projeto inclui a modernização de 426 mil metros quadrados, construção de novo pier, ampliação do pátio e medidas ambientais. O prazo contratual é de 35 anos e a expectativa é transformar o porto em um dos grandes polos verdes da América do Sul. Um carro desgovernado invadiu uma sorveteria em Cuiabá. O veículo em alta velocidade atingiu 2 carros, uma moto e as mesas da sorveteria. Os clientes precisaram correr para escapar do acidente. O motorista disse que perdeu o controle da direção depois que um dos pneus estourou. O passageiro que estava com ele precisou de atendimento médico, mas está fora de perigo. No Japão, pela primeira vez, uma mulher assumiu o cargo de primeira-ministra. Sanae Takaichi foi eleita pelo parlamento nesta terça-feira em Tóquio. Ela substitui o ex-premier Shigeru Ishiba. Nas redes sociais, ela já publicou fotos pilotando motos e tocando bateria. O presidente Lula parabenizou a primeira-ministra e destacou que Brasil e Japão são grandes parceiros, com muitas oportunidades para aprofundar o relacionamento bilateral, que completa 130 anos em 2025. A nova premier promete corte de gastos do governo e vai enfrentar desafios como a inflação e a pressão por mais inclusão social.
O presidente interino do Peru declarou estado de emergência na capital, Lima, para tentar conter a onda de criminalidade e violência. A medida, que dura 30 dias, entra em vigor à meia-noite no horário local, 2 horas da manhã aqui no Brasil. O estado de emergência permite a intervenção das Forças Armadas para apoiar a polícia. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Ministros e tem como objetivo restabelecer a segurança nacional. O grupo terrorista Hamas devolveu os corpos de mais 2 reféns que estavam há mais de 2 anos na faixa de Gaza. O vice-presidente dos Estados Unidos está em Israel para discutir as próximas fases do acordo de cessar-fogo. J.D. Vance inaugurou um centro de coordenação a 30 quilômetros da fronteira da faixa de Gaza. Ele minimizou os ataques recentes entre Israel e o grupo terrorista Hamas e disse que a trégua vai melhor do que o esperado, mas que ainda não há prazo para os terroristas se desarmarem. Donald Trump disse que os aliados se colocaram à disposição para entrar em Gaza e pressionar militarmente o Hamas, mas que ainda não é o momento para isso. Hoje, os corpos de mais 2 reféns retornaram a Israel. Os corpos dos reféns passam neste momento por um processo de identificação aqui no Instituto Forense de Tel Aviv. As causas das mortes também estão sendo investigadas. O governo israelense pressiona o grupo terrorista Hamas pelo retorno dos corpos de 13 sequestrados que permanecem no território palestino. Segundo os mediadores do acordo, o processo não será rápido. J.D. Vance afirmou que alguns corpos estão sob os destroços e outros ainda não foram encontrados. E as buscas vão levar algum tempo. O ex-refém Avinatan Or recebeu alta do hospital e voltou para casa depois de 2 anos. Ele foi recebido por centenas de pessoas em Shiló, um assentamento judaico na Cisjordânia. Nações europeias trabalham junto com a Ucrânia em uma proposta de 12 pontos para encerrar a guerra com a Rússia. O plano prevê um conselho de paz liderado pelo presidente americano Donald Trump para supervisionar a implementação do acordo. Caso os 2 lados concordem com o acordo, as tropas seriam proibidas de avançar em território inimigo e haveria uma troca de prisioneiros. A iniciativa tem o apoio de países como Alemanha e França e deve ser apresentada nas próximas semanas. Nos Estados Unidos, a Casa Branca disse que não há planos de um encontro dos presidentes Trump e Putin num futuro próximo. Um dia depois da ligação telefônica entre os chefes das diplomacias dos 2 países, foi adiado o encontro presencial entre Marco Rubio e Sergei Lavrov. Semana passada, Donald Trump disse que veria o presidente Putin dentro de 15 dias na Hungria. Já o porta-voz do governo russo afirmou que um encontro exige preparação e negou haver uma definição sobre uma conversa entre os 2 líderes. Hoje, na Casa Branca, Trump afirmou que não quer perder tempo com reuniões que não levem a lugar nenhum. O último encontro entre os presidentes foi em agosto, no Alasca. Apesar dos discursos otimistas na ocasião, nenhuma ação concreta foi tomada. O Kremlin segue com o mesmo posicionamento sobre a guerra contra a Ucrânia. A principal divergência entre Rússia e Estados Unidos está na paralisação das linhas de frente do conflito. A Ucrânia e líderes europeus querem que a atual posição das tropas sirva como base para futuras negociações. Já os russos querem a desmilitarização da Ucrânia e a entrega de territórios já tomados pelo exército de Moscou. Volodymyr Zelensky pede que os Estados Unidos forneçam mísseis de longo alcance e afirmou que o aumento da capacidade bélica ucraniana fará a Rússia buscar o diálogo novamente. Um dos envolvidos no assassinato do ex-senador e ex-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, foi condenado a 21 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, o homem participou do ataque a tiros que deixou Uribe em estado crítico em agosto. Ele morreu semanas depois em um hospital de Bogotá. As investigações indicam que o crime foi planejado por um grupo criminoso local e outros suspeitos ainda estão foragidos. As autoridades da Polônia e da Romênia detiveram 8 pessoas suspeitas de planejar atentados a serviço da Rússia.
Segundo o governo polonês, 3 delas estão envolvidas em um novo plano para mandar pacotes explosivos à Ucrânia. Os investigadores acreditam que o grupo tinha como objetivo desestabilizar o apoio dos países europeus a Kiev e atuava sob instruções de serviços de inteligência russos. O Museu do Louvre calculou em mais de 550 milhões de reais o prejuízo com o recente roubo de joias. Segundo a polícia, centenas de investigadores estão mobilizados para tentar encontrar os criminosos. 2 dias depois do roubo, o museu estimou os danos em 88 milhões de euros, o equivalente a 550 milhões de reais. O que não inclui o valor histórico das peças, incalculável, segundo a direção do Louvre. Entre os itens roubados está um conjunto de diamantes e safiras que foi usado pela bisneta de Dom Pedro II, imperador do Brasil no século XIX. Também foram levados broches e uma tiara de pérolas, que pertenceram à imperatriz Eugênia. O Louvre segue fechado ao público. A polícia trabalha com 2 possibilidades. Os criminosos podem ter sido contratados por um colecionador ou tinham a intenção de retirar as pedras preciosas para serem revendidas em outros países. Especialistas acreditam que as próximas 48 horas são fundamentais para evitar que os ladrões consigam fazer isso. A perícia coletou 4 impressões digitais que podem ser dos assaltantes. A promotora que investiga o caso não descartou a participação de empregados do museu. O funcionário da empresa que alugou o veículo usado no crime disse que foi chamado para fazer uma mudança e, quando chegou ao local, foi rendido. Hoje, a ministra da Cultura da França, Rachida Dati, foi convocada a prestar esclarecimentos no parlamento francês e negou falhas na segurança. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.